Olá, tudo bem? O FIB Cidadania dessa semana traz em nosso estúdio a doutora Ana Cláudia Lima, diretora do Fórum Trabalhista de Bauru, que vai contar um pouco da dificuldade encontrada pela Justiça do Trabalho e as novidades que o Tribunal do Trabalho traz para a nossa sociedade. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. Estamos de volta com o FIB Cidadania, ao meu lado a juíza de direito, doutora Ana Cláudia Lima, que é diretora do Fórum Trabalhista aqui de Bauru. Doutora, é um prazer ter a senhora em nossos estúdios pela primeira vez. E o que a Justiça do Trabalho tem enfrentado de dificuldades que tanto movimentou a mídia dos últimos tempos? Doutora Alexandre, boa tarde. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da TV FIB. A grande preocupação da Justiça do Trabalho é o acréscimo das demandas trabalhistas no começo desse ano. Devido à crise econômica, só de janeiro a abril, nós tivemos um acréscimo de 20% do número de ações trabalhistas ajuizadas em comparação ao mesmo período do ano passado. E para suprir essa demanda, a Justiça do Trabalho precisaria crescer, né? Nós tínhamos um projeto de lei bem encaminhado já no segundo semestre do ano passado para a criação de 970 cargos de técnicos judiciários e analistas, e criação de mais varas do trabalho para suprir essa demanda, mas infelizmente esses projetos foram suspensos com o corte no orçamento do Judiciário Trabalhista. Até porque 20% num volume de uma cidade que nem Bauru, com 400 mil habitantes, mais as outras pessoas que utilizam o Poder Judiciário daqui, é significativo. Sim, é muito significativo, né? Os juízes do trabalho têm se desdobrado para atender as demandas, cresceu demais, né? O número de alvarás para levantamento do fundo de garantia, habilitação do seguro-desemprego, que é nessa fase da dispensa que o trabalhador mais precisa da Justiça do Trabalho para ter esse dinheiro, né, para a própria subsistência até obter um novo emprego. Nós tivemos aqui em Bauru o caso de grandes indústrias fechando de uma hora para outra, e foi aquela enxurrada no Poder Judiciário daqui que ninguém esperava. Isso, e justamente por isso nós tivemos um ato público, né, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região fez o ato em Campinas. Nós tivemos o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, de toda a sociedade. Um ato de protesto foi feito na sede do tribunal e nas sedes dos fóruns trabalhistas, em protesto contra o corte do orçamento judiciário, não somente contra o corte em si, mas um corte que foi feito de forma desigual, né? O judiciário trabalhista teve um corte de 29,4% no orçamento na parte de custeio e de 90% em investimento, enquanto os outros ramos do Poder Judiciário tiveram um corte de 15%. Então houve uma desigualdade. E quem sofre com isso é o trabalhador, infelizmente. Para quem ligou a televisão agora, eu estou entrevistando a doutora Ana Cláudia Lima, que é a diretora do Fórum Trabalhista. Ela comentou um pouco da questão dos problemas em relação a cortes. Esse corte, Excelência, eles são vinculados à União, ele é regionalizado. Quem administra essa questão de cortes e como que eles utilizam essa dosometria? Hoje eu vou cortar 90% para um, 15% para o outro, 20% para outro. Como que é feita essa questão de corte? Tudo fica vinculado a Brasília? O orçamento é feito para todo o país. Quem tem competência para enviar o orçamento do Poder Judiciário Trabalhista é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho já ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse corte feito pelo Executivo, para que se restabeleça
o projeto enviado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou então que se aplique o mesmo corte linear que foi aplicado aos outros ramos do Judiciário. Nós entendemos que a crise é geral, né, em todos os ramos, mas nós não podemos sofrer o corte no orçamento nesse patamar, que o que mais será afetado será o processo judicial eletrônico. E todo o investimento que foi feito para converter o processo, né, sair do papel e transformar em forma eletrônica, dando maior agilidade ao trâmite processual, isso corre o risco de cessar, haver um retrocesso a ponto de voltarmos para o processo no papel. É absurdo, né? Porque enquanto toda a comunidade, toda a sociedade evolui do papel para o físico, um risco do papel geraria um caos. Sim, então nós estamos confiantes aí no Supremo Tribunal Federal e também após a estabilização, né, da política e da economia para restabelecer esse orçamento e para conseguir reverter esse quadro. Nós vimos bastante na internet projetos de compartilhamentos de Facebook em que existia um risco da Justiça do Trabalho parar antes do final do ano. Esse risco existe, é real, né, ou é apenas um medo de algo que pode acontecer? Não, essa é uma preocupação emitida inclusive pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Existe esse risco, então nós precisamos restabelecer ou obter uma suplementação orçamentária para manter o processo judicial eletrônico em todo o país. Se não tiver, volta no papel. Volta no papel e essa transição vai ser demorada. Até porque foi feito um investimento de milhões. Sim, não pode acontecer. Não pode. O procedimento, assim, fazendo um comparativo, um processo digital em relação a um processo físico, ele é quantos % mais rápido que um físico? Chegou a ter uma base em relação a esse... Eu desconheço estudo em termos percentuais, mas... o processo eletrônico evita todo aquele tempo gasto com localização do processo nas prateleiras, juntada de petição, numeração de páginas. Nós temos antigos autos físicos, né, de 40 volumes. Então, para numerar todas as páginas, é um tempo desnecessário, um tempo morto, né? E ao passo que uma petição eletrônica, quando a ação é ajuizada, já vai direto conclusos para o juiz, então, sem passar por qualquer funcionário, qualquer servidor. Então, é um tempo bem considerável em termos de economia. Ganha tempo, ganha espaço também, né? Porque e a tramitação é muito mais célere. Mas... doutora, nem tudo é desgraça no mundo jurídico. Vamos, assim, eliminar essa parte ruim que tanta gente falou nos últimos tempos, né? Sim. Nós temos uma novidade que a senhora comentou antes de começar o programa. E que novidade é essa que o tribunal trouxe para cá? Desde 2014, o Tribunal Regional do Trabalho criou 10 juizados da infância e da adolescência no âmbito em todo o interior do estado de São Paulo. Ele aderiu ao programa do Tribunal Superior do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Nós temos uma meta de atender ao plano da Organização Internacional de Trabalho de erradicar o trabalho infantil no Brasil até 2020. E os números, infelizmente, ainda são grandes no Brasil. Nós temos 3 milhões e 300 mil crianças, considerando até a faixa etária de 17 anos, trabalhando no Brasil em situação irregular. Eu quero frisar, doutor Alexandre, que no Brasil somente é permitido o trabalho a partir dos 16 anos. Antes disso, é permitido na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, a aprendizagem é permitida dos 14 até os 24 anos. Mas tem que estar matriculado numa escola, tem todo um processo para garantir também a qualidade de vida do menor. Sim, essa aprendizagem
existe a obrigatoriedade de matrícula do aprendiz num curso de profissionalização. Então, principalmente no Sistema S, né, no Sistema Nacional de Aprendizagem, então através do SENAI, SENAC, o SENAT, que é no setor de transportes, o SENAR no âmbito rural, as empresas de médio e grande porte têm que contratar no mínimo de 5% de seus empregados, até o máximo de 15% tem que ter esse número de aprendizes. Então, é uma obrigação legal, nos termos do artigo 428 da CLT, e é uma forma de proporcionar a esses jovens o ensino técnico, né, metódico. Então, ali é a junção do ensino profissionalizante com a prática, né, é praticamente o primeiro emprego. E ele vai, o aprendiz tem direito à carteira de trabalho assinado, é um contrato de 2 anos, tem direito a férias, 13º, ao salário mínimo hora. E a empresa, ela, além de cumprir a sua função social, ela está capacitando já a sua futura mão de obra, né, de trabalho, que toda empresa tem que capacitar seus trabalhadores. Acaba sendo mais barato para a empresa criar o funcionário deles de pequeno, né, com a estrutura, com os padrões, com as diretrizes da empresa. Eu acho que não tem o porquê não contratar. Ela já está moldando, né, Sim, o aprendiz de acordo com a sua missão, né, os seus valores. Então, o aprendiz já vai aprendendo toda as diretrizes da empresa. As diretrizes da empresa, né, os seus valores. Agora, vamos supor, um aprendiz, um jovem de até 24 anos, né? Mas no caso o programa é até 17, da infância e juventude. Um jovem, um adolescente não foi contratado como aprendiz, mas não respeitar os direitos dele. Eu acho que esse é o principal diferencial, né? Sim, as empresas estão sujeitas à fiscalização e se contratou um aprendiz, o aprendiz tem a alíquota diferenciada do fundo de garantia, né? Que a empresa tem que recolher apenas 2% de fundo de garantia e tem outros benefícios. Então, agora, se ela contratou um aprendiz para, por exemplo, servir cafezinho na empresa, isso é uma ilegalidade, né? Então, uma vez constatado esse fato, que não está respeitando, não está matriculado numa instituição de ensino adequada, não está tendo acompanhamento teórico, então essa empresa vai responder como tem que assegurar todos os direitos de um trabalhador normal. Então é configurado um contrato de trabalho e uma vez constatada essa ilicitude, se não tiver a idade mínima para trabalhar, que é de 16 anos, tem que cessar o contrato, né, ou converter para um contrato de aprendizagem normal, então cessa o contrato e vai pagar os direitos trabalhistas como se fosse um contrato de trabalho regular. E acontece muito esse desvio de função. Vou contratar o jovem para ser aprendiz e acabo contratando ele como se fosse, fazendo ele trabalhar como se fosse um empregado normal. É grande esse desvio. Na verdade, os contratos irregulares não fazem a contratação na forma de aprendizagem. Já tem o contrato ilícito, né, por exemplo, do menor de 16 anos, ou então um contrato do menor de 18 anos em atividades insalubres e periculosas, o que é vedado também. Não pode haver contratação de menores de 18 anos em atividades noturnas, insalubres e perigosas. Né? E acontece quando há ilegalidade, sim, nós temos ações trabalhistas, quando há essa constatação, nós oficiamos para o Ministério Público do Trabalho, existe a condenação da empresa a pagar os direitos trabalhistas e ela está sujeita também a uma ação civil pública por dano moral coletivo, né, em relação a essas infrações. E o jovem que for lesado, né, ou a família de algum jovem que conheça, ele
ele tem que procurar um advogado, ele pode procurar o Poder Judiciário Trabalhista, existe um setor especializado, uma sala de atendimento aqui em Bauru, como que funciona? Ele pode ir diretamente no sindicato que atende os trabalhadores, ou fazer a denúncia diretamente no Ministério Público do Trabalho e no próprio Conselho Tutelar, né? Quando é muito difícil aqui no país como um todo constatar onde é que está o trabalho infantil, porque ele é feito de forma clandestina e as pessoas que têm melhor condição de constatar que está havendo alguma irregularidade com uma criança que é explorada, né, que são os professores. Né? O professor, quando vê que a criança tem baixo rendimento escolar, mal alimentada, que está havendo algum problema na escola, ela vai ver o que está acontecendo, né? O que essa criança faz fora da escola. Então, os professores são orientados a denunciar esses fatos ao Conselho Tutelar, que vai tomar as providências. E o Conselho acaba fazendo a ponte entre a criança, o adolescente. Os órgãos, né, o Ministério Público do Trabalho, a família também pode deve procurar um advogado para ter conhecimento de quais são os seus direitos e acionar a Justiça do Trabalho para postular esses direitos. Ok. Excelência, mas nem tudo, assim, nós temos a novidade, nós temos um problema e a pessoa fala, meu Deus, o meu processo demora. Por que demora tanto? Por que nós temos todo ano a questão da semana de conciliação? Só que vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e na volta a doutora Ana Cláudia vai contar como é que funciona essa questão de conciliação. Se é apenas uma semana, se existe um período maior, até para a gente conhecer como que funciona essa questão dos prazos e demora que às vezes o trabalhador fica, como meu processo demora, podia ser mais rápido. Voltamos já. Olá, você está na TV FIB. Este é o FIB Produz, o programa que traz para você as produções audiovisuais dos alunos das faculdades integradas de Bauru. Quer saber o que eu estou aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Programa O Direito é Todo Seu. Aqui eu debato temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Exibido pela TV FIB, canal 14 da NET. Estamos de volta com o FIB Cidadania, ao meu lado a doutora Ana Cláudia, diretora do Fórum Trabalhista de Bauru, que vai nos contar como funciona o processo das conciliações, se existe apenas no período do ano, se há a possibilidade de uma composição de acordo antes e também quanto tempo demora um processo em média aqui em Bauru. Excelência, Semana da Conciliação que a gente vê na televisão do CNJ, é apenas essa semana? Existe a possibilidade de fazer outras semanas? Como que funciona? Nós temos essa campanha nacional da conciliação, que nesse primeiro semestre será de 13 a 17 de junho, para concentrar as audiências de tentativa de conciliação. Mas não é somente nessa semana que é possível designar uma audiência de tentativa de conciliação. Principalmente no processo do trabalho, a conciliação pode ser feita a qualquer tempo. A parte interessada em designar uma audiência, ou mesmo a empresa em propor um acordo para o trabalhador, ela pode se dirigir ao fórum ou mesmo pelo site do TRT, né, fazer um pedido de designação de audiência de conciliação. Nós contamos muito com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Ele que tem condição de falar quais são as vantagens e desvantagens para o seu cliente de se fazer um acordo. E é a forma mais célere de se resolver um processo.
para os empregadores, nós aconselhamos, né, fazer essa conciliação, porque a partir do momento que se ajuiza a ação, se houver condenação, a empresa existe a incidência de juros de mora de 1% por mês. Do momento da distribuição. Desde do ajuizamento, desde a distribuição. Então, quanto mais tempo se demora para quitar esses direitos, maior os juros, né? Há um crescimento aí da dívida considerável. A pessoa, o cidadão que está nos assistindo, que teve uma reclamação trabalhista ou que planeja entrar com reclamação trabalhista, até ou porque foi mandado embora ou porque tem algum direito que não é respeitado, quanto tempo em média demora um processo, assim, que não tenha perícia, um processo apenas com matéria? Vamos supor, eu trabalhei 10 horas por dia e meu contrato era de 8. Eu tinha direito ao lanche e não me pagava. Algo assim simples em termos de direito do trabalho. Quanto tempo em média demora? Porque eu acho que a maior demanda, ou existe algo que demora mais em relação a isso? Nós temos os processos de rito sumaríssimo, são aqueles de valor de até 40 salários mínimos, tem um trâmite mais célere. Geralmente, a partir do dia que distribui a ação, em 4 meses já será realizada a primeira audiência, é uma audiência una, onde num primeiro momento se tenta uma conciliação, não sendo possível um acordo, o juiz já ouve os depoimentos das partes, das testemunhas, e já é designada uma data para a sentença. Dessa sentença, as partes têm direito a um recurso. Então, o rito sumaríssimo, geralmente em 1 ano já sai o julgamento com o trânsito em julgado. É rápido? É rápido, é considerado rápido. O problema maior nós temos na fase de execução, né? Quando não há o pagamento voluntário dos direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho tem que fazer a pesquisa patrimonial do devedor. E também a Justiça do Trabalho está fazendo todo um investimento nas ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, convênios com o Banco Central, a Receita Federal do Brasil. Então, nós conseguimos, uma vez declarada a quebra do sigilo fiscal do devedor, nós conseguimos rastrear as operações financeiras. Então, nós conseguimos desconstituir o que eles chamam de blindagem patrimonial, transferência de patrimônios. Mas tudo isso é um processo que demanda tempo e pesquisa, pessoas especializadas nessas operações. E que se tivesse um investimento do tribunal, poderia ter um núcleo muito maior, né? E servidores especializados na pesquisa patrimonial. Mas hoje, em termos do Tribunal da 15ª Região, que abrange todo o interior do Estado de São Paulo, foram criados os núcleos de execução, os núcleos de pesquisa patrimonial. Então, se concentra os processos de execução de toda a circunscrição para fazer a pesquisa. Então, por exemplo, o mesmo devedor, uma mesma empresa que tem várias filiais, né, em toda a 15ª Região tem uma pesquisa unificada, o que facilita. Né? Fica linkado, né, o devedor de uma cidade com a outra, com vários CNPJs também. E uma vez identificado um patrimônio, todos os processos, nós fazemos a habilitação do débito, todos esses processos para levar esse patrimônio a leilão, né, para fazer expropriação e quitar esses débitos. E é comum a pessoa acabar ganhando o processo e infelizmente não levando? Porque ela ganha, tem o direito dela, mas a empresa desaparece, fecha as portas, pede recuperação, entra com falência. É comum isto hoje em dia ou é uma pequena parte do trabalhador que acaba sendo lesado? Olha, infelizmente, apenas 30% das ações de execução são quitadas voluntariamente. Os outros 70% têm que entrar nessa fase de pesquisa patrimonial,
que demanda tempo. Então, muitas vezes, o atraso da justiça não é um ato voluntário, porque os juízes servidores não estão sem serviço. Pelo contrário, estão com muito serviço, inclusive com o aumento da demanda. Mas o problema é que não se localizam bens. Então, nós temos que fazer toda essa pesquisa para ver se houve transferência de patrimônio de uma empresa para outra, para ver onde que está o patrimônio, para conseguir penhorar, levar a leilão e fazer essa quitação. Então, isso infelizmente demora. E quanto às ações, as empresas que abrem falência, nós temos que encaminhar expedir uma certidão de crédito do valor que o trabalhador tem a receber e para ser habilitado nos autos da falência, né? A Justiça do Trabalho não pode prosseguir com o processo na Justiça do Trabalho. Tem que encaminhar para o juízo da falência, né, que é o juízo universal, onde vai haver a habilitação dos credores e tem toda uma ordem preferencial a ser observada. Então, um exemplo, nós tivemos o pessoal da Ajax, aqui de Bauru, que a empresa infelizmente faliu. Os trabalhadores têm a Justiça do Trabalho, se não conseguir receber, pega a certidão e manda para a Justiça Estadual. Como já há o juízo universal da falência, então nós somente conseguimos expedir os alvarás para levantar o fundo de garantia que estava depositado e para os trabalhadores poderem se habilitar no seguro-desemprego. Agora, a ação segue até o julgamento final, né, oitiva de testemunhas, se houver necessidade de perícia, até ter a sentença final para dizer qual que é o direito do trabalhador. Então, quanto que ele tem para receber, quais são as verbas, férias, 13º, horas extras. E após o trânsito em julgado e liquidado o crédito do trabalhador, tem direito a receber R$20 mil. Então, nós expedimos uma certidão e enviamos ao Juízo Universal da Falência. Então, o trabalhador vai ter que esperar o fim do processo. O final do processo da falência para receber o seu crédito. Mas é como está legislado, né, dessa forma. Infelizmente, aí o cidadão fala, puxa vida, a Justiça do Trabalho, a outra justiça, o meu direito nunca chega. Acaba ficando, e a população acaba não tendo ciência desses trâmites, dessas dificuldades, né, que acaba sendo uma pena, né, porque todo mundo sofre. Sim, mas nós ainda acreditamos no poder econômico aí do empresariado, né, das empresas, de retomar, né, o crescimento econômico, continuar empregando e pagando direitos dos trabalhadores. Nós temos esses casos, né, das empresas falidas, mas nós temos muitos outros ainda das empresas em atividades, né, que respeitam os direitos dos trabalhadores e os casos que não são respeitados. Muitas vezes nós conseguimos uma conciliação e o pagamento, e a Justiça do Trabalho trabalha para isso, né, para assegurar o direito dos trabalhadores. E faz um convite aí aos empresários e também a todos os advogados para fazer uma relação dos processos que entende que há uma viabilidade de um acordo, para que levem para o Fórum Trabalhista e peçam a designação de uma audiência de conciliação para nós tentarmos um acordo e resolver o processo da melhor forma possível. Excelência, infelizmente o nosso tempo acabou. Passou muito rápido. Eu já reitero o nosso convite para voltar novamente aqui, para contar os problemas, as novidades. Espero que na próxima vez chegue. Olha, nós conseguimos. A Justiça do Trabalho está implantando mais uma vara, mais 2 varas, né? Quem ganha é a população. O FIB Cidadania, a TV FIB está de portas abertas para todo o Poder Judiciário, que é a forma que nós temos de prestar conta. Eu que agradeço, doutor Alexandre, uma satisfação estar aqui e poder divulgar um pouco mais do trabalho do Poder Judiciário Trabalhista. Muito obrigada. Para você, que é sempre sinônimo de prestígio e inteligência na TV FIB, no canal universitário, o nosso muito obrigado.
Continue com a gente, mandando críticas e sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.